Fabíola, nós estamos diante de um caso gravíssimo. Depois do Petrolão, do Mensalão, há um novo escândalo na praça. Agora temos o emendão. Esse emendão consiste no escoamento de verbas públicas por meio daquelas emendas parlamentares do chamado orçamento secreto. Essa auditoria do Tribunal de Contas da União confirma algo que a Folha de São Paulo já havia noticiado, que essa estatal, a Codevasf, presenciou um cartel, ou facilitou um cartel do asfalto, comandado por uma firma maranhense, até então desconhecida, a Engeforte, e esse esquema pavimentou desvios de mais de R$ 1 bilhão em licitações fraudulentas. O Bolsonaro, alheio a esses desvios, ele sustenta na campanha dele que preside um governo sem corrupção. Sobre o orçamento secreto, o presidente repetiu num podcast nesse domingo que não tem nada a ver com isso. O raciocínio dele é que isso é coisa do Congresso, é com eles, disse o presidente. Aí, a certa altura, ele diz, mas quem paga a conta sou eu. Isso é uma lorota, né? Porque o dinheiro público é aquilo que o trabalhador ganha com o suor do seu rosto, que a Receita Federal toma, chamando o espoliado de contribuinte, para que presidentes como Bolsonaro, imaculados, comprem com o suborno, o apoio do Congresso. Ou seja, quem paga esse pato é quem está nos ouvindo, é quem está em dia com o fisco, quem está em dia com os seus tributos. Na semana passada, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara e gestor desse orçamento secreto, ele disse: todas essas emendas são limpinhas, inclusive essas que foram aí para a Codevasf, e desafiou, diz que o esquema atual, um orçamento feito pelos parlamentares, ou mantém, ou ele é mantido, ou voltamos à época do mensalão. Ele falou, ou é o orçamento feito pelos parlamentares, ou voltar para a época do mensalão. Então, é como se o Lira dissesse, olha, é isso ou aquilo que foi bem pior. Não sei o que é pior nesse caso, viu, Fabíola? Aí tem o TCU, que esse caso foi relatado no TCU por um ministro, Jorge Oliveira, que é um ex-PM do Distrito Federal, que foi assessor do Bolsonaro na Câmara, quando ele foi deputado, chefiou a Secretaria-Geral da Presidência da República como ministro, e depois foi indicado pelo presidente para ocupar lá uma cadeira no TCU. E ele produziu um relatório muito paradoxal, porque nesse relatório ele reconhece os indícios de existência do conluio, mas ele contraria a recomendação dos técnicos do TCU e não suspendeu os contratos. Nem suspendeu os já existentes, nem determinou que outros novos contratos, baseados nessas licitações suspeitas, fossem assinados, ou seja, manteve aberta a porta do cofre. Essa decisão do ministro do TCU tornou o esquema autossuficiente. O Bolsonaro entregou a Codevasf ao Centrão, ele mesmo autorizou a liberação das verbas, ele mesmo fecha os olhos para as fraudes, ele mesmo indicou para o TCU um apaniguado que votou contra a interrupção da Fusarca. Então, uma coisa como essa, Fabíola, não tem o menor risco de acabar bem. E o Supremo Tribunal Federal está devendo ao Brasil uma decisão sobre as ações que ingressaram na Suprema Corte pedindo o fim desse orçamento secreto. A decisão, o veredito, vem sendo adiado pelo Supremo. O que se diz é que a decisão vai sair depois da eleição. Quanto mais demora, mais desvios vão se acumulando. É importante as pessoas se informarem a respeito desses casos, né, de corrupção, de desvio, porque o eleitor está sendo bombardeado desse assunto. E é preciso ver os dois lados da história também, né, Josias? A gente fala muito sobre a corrupção que aconteceu no governo do PT, como você sempre diz, aconteceu, foi reconhecido inclusive pelo próprio ex-presidente Lula, candidato,
né, já falou sobre isso, como outros integrantes, que muitos pagaram também por isso, ficaram presos e tudo mais, devolveram dinheiro aos cofres públicos, e tem também a corrupção do lado do governo Bolsonaro. Ele diz que o governo dele é o mais correto e que não é verdade pelas investigações que estão em andamento ainda, né, Josias? Por isso que é importante que o eleitor tenha as informações e leia a respeito dessas questões. Vamos falar E os sobre casos vão se acumulando, né, Fabíola? É bom que os eleitores prestem atenção, porque estão se acumulando os Estão se casos. Ainda outro acumulando. dia a gente noticiava aqui aquela compra de kits de robótica, você se lembra, pelo MEC, kits de robótica distribuídos para escolas que não tem nem água encanada, não tem carteira para os alunos sentarem. E esse kit de robótica também foi financiado com verba. Esse orçamento secreto foi superfaturado, dinheiro desviado. A Polícia Federal já apreendeu dinheiro vivo na casa de investigados. A Justiça já determinou o afastamento de um gestor lá no Maranhão, dessa Codevasf. Então, é essencial que o eleitor acompanhe esses casos, para depois não alegar, Fabíola, que votou desconhecendo o que está acontecendo. O que está acontecendo é muito grave.